Olá e seja muito bem-vindo a essa aula que você acabou de ganhar de presente. Parabéns por isso. E ó, essa aula aqui ela tem o intuito de ser bem rápida e objetiva para você entender de fato como entrar na cabeça do seu cliente. Então eu vou te entregar agora aqui um conteúdo de muito valor e só você está tendo acesso aqui a essa aula bem exclusiva, beleza? Então o que eu quero agora? Total atenção e foco aqui nessa aula, porque tudo que eu vou te passar vai te ajudar a que você consiga implementar isso tudo aqui no seu posicionamento e você consiga atrair os melhores clientes para você. Combinado? Então vamos lá. Quando a gente fala de entrar na cabeça do nosso cliente, quando a gente fala de entender quem é o nosso cliente, vem muitas dúvidas, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas hoje, elas têm dificuldade de criar uma conexão com a pessoa do outro lado da tela. E realmente, se você não entende quem é o seu cliente de fato, o que você fala não conecta com a pessoa, não conecta muito com a pessoa, sabe? Entra por aqui e sai por aqui. Então hoje a minha ideia aqui nessa aula é te trazer algumas maneiras de você conseguir entrar na cabeça do seu cliente. Quero explicar também que o conteúdo dessa aula aqui foi extraído do meu programa completo, que é o Destrave o Seu Poder. Então, eu vou te dar algumas referências que, claro, o programa completo lá dentro tem todas as informações, todo o passo a passo estruturado, mas aqui você já vai conseguir ter uma ideia sobre como de fato entrar na cabeça do seu cliente, beleza? E uma coisa que você precisa entender quando a gente fala de entrar na cabeça do cliente. A gente quer vender, né? A gente quer ter cliente, ou seja, a gente quer vender. E a gente precisa entender que venda é uma consequência. É uma consequência, apenas isso. Por quê? Porque você tá ali no digital, você tá ali com o seu posicionamento, produzindo conteúdo, e uma hora, a pessoa te acompanhando, ela se envolve tanto com você, ela te conhece tão de perto, que muitas vezes, inclusive, ela às vezes quer se tornar a sua amiga, né? Porque ela se conecta tanto de você, que ela te vê como uma amiga, que ela quer comprar de você. Você acaba se tornando a única opção dela ali. Porque é você que tira as dúvidas dela, é você que tira os medos dela, que já já a gente vai entrar nesse assunto, você que tira a culpa dela, você que dá o direcionamento pra ela. Se você é aquela pessoa que guia ela, se você é aquela pessoa que é a líder dela, você acha que ela vai querer outra pessoa pra guiar ela naquela jornada? Você acha que ela vai querer outra pessoa pra solucionar um problema que ela tem? Não, você vai ser a pessoa que ela vai escolher, beleza? Só que pra isso, você precisa entrar na mente dela, você precisa conhecer ela. Carol, mas por que é importante a gente entender quem é o nosso cliente ideal? Bom, porque além de você precisar entender quem é a pessoa, já que você precisa entrar no universo dela, na cabeça dela, você precisa falar aquilo que conecta com ela. Eu falo que você precisa aplicar as 3 linguagens do poder no seu posicionamento para você, de fato, ser vista como autoridade e conseguir ser vista como uma mulher cara que cobra caro pelos seus serviços. São 3 linguagens. Hoje, aqui nessa aula rápida, a gente vai trabalhar uma das linguagens, que é a linguagem da mensagem, ou seja, a sua mensagem no digital. E tem alguns princípios da linguagem da mensagem que faz todo sentido para que você consiga se conectar com o seu cliente. Na verdade, para que o seu cliente consiga se conectar com você. E um desses princípios é a comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? É falar o que o outro quer escutar. A assertividade, acertar o alvo. E você concorda comigo que eu, como comunicadora, eu preciso passar o conteúdo, eu preciso saber quem é o alvo, correto? Para eu acertar o alvo, o que eu preciso? Entender quem é a pessoa do outro lado da tela. Só entendendo quem é a pessoa do outro lado da tela que eu consigo me comunicar com ela da melhor forma possível. Então, a comunicação assertiva faz parte da linguagem da mensagem. Você precisa entender quem é a pessoa que está falando. E uma coisa importante que você precisa saber, a comunicação ela só acontece, ela só ocorre quando a pessoa do outro lado da tela, ela se identifica. Ela cria uma identificação com você. E isso é muito forte, quando você consegue gerar identificação com outra pessoa. Sabe quando você está conhecendo alguém e aí essa pessoa está ali no bate-papo com essa pessoa e aí, sei lá, você fala alguma coisa do tipo, tá vindo aqui na minha cabeça, tá? Ah, porque eu adoro comer japonês com cuscuz. Aí a pessoa fala, não, inventei aqui, gente, viajei no total, né? Aí a pessoa fala, nossa, eu também amo japonês com cuscuz. Meu Deus, a gente é muito parecida. E aí gera aquele match, aquela conexão na hora, que você fala, meu Deus, nunca conheci ninguém que fosse que nem eu, me conhecesse assim. Então, é exatamente isso que você precisa fazer no seu posicionamento. Então, quando você entende quem é aquela pessoa aí do outro lado e você consegue falar coisas, trazer um conteúdo, trazer valores que a pessoa fala, nossa, como é que ela me conhece? Nossa, como é que realmente o que ela faz, o que ela tá falando faz muito sentido. Gera uma identificação imediata. E é isso que eu quero te ensinar. E você consegue fazer isso de algumas formas que eu vou te passar aqui nessa nossa rápida aula. E por que isso é importante? Quando você não conhece quem é o seu cliente ideal, quem é aquela pessoa, o que ela passa, seus obstáculos, suas dores, seus sonhos, seus desejos, o que ela vê, o que ela escuta, você acaba tendo uma comunicação muito ampla, sabe? Muito aberta. E o que acontece quando você tem uma comunicação muito ampla, muito aberta? Você atrai gente aleatória, sabe aquela pessoa que não... Aquela pessoa aleatória que não tem nada a ver, não tá nem aí pro seu conteúdo, não tá nem aí pro seu serviço, sabe?
Ou você atrai concorrente, ou seja, profissionais da mesma área que você, que vendem a mesma coisa que você. Ou você atrai curioso, aquela pessoa que só tá curiosa pra saber o que você tá falando ali, o que você tá vendendo ali. Ou atrai parente, que é a pior coisa do mundo, ficar atraindo parentes e amigos. Então, quando a sua comunicação ela não é assertiva e ela é muito ampla, é isso que acontece. Você acaba atraindo muita gente aleatória, né? Então, aí o que acontece? Ninguém te segue no Instagram, ninguém engaja com você. Ninguém compra de você, né? Você não vende. E o pior de tudo, isso pra mim é o pior de tudo, é quando você não consegue vender. E também porque muitas vezes, às vezes até o seu próprio cliente, ele até chega no seu perfil. Ele até te encontra no digital. Só que a pessoa, ela não entende que o seu produto ou o seu serviço é pra ela. Por isso a importância da linguagem da mensagem. Tem que deixar sua mensagem bem forte. A sua causa, a sua luta, por que você tá ali. Isso tudo, claro, eu trabalho dentro do Destrave Seu Poder. Ali dentro você consegue formar toda a sua linguagem da mensagem, deixar ela bem forte pro seu cliente entender que é você a pessoa pra ajudar ele. Mas isso é muito importante pra pessoa chegar no seu perfil e saber, cara, é essa menina, é essa mulher que vai me ajudar com o meu problema. Só que se a sua comunicação tá muito ampla, tá muito aberta, você tenta atingir mais pessoas e não consegue. Porque a pessoa não entende que aquilo foi feito sob medida pra ela, beleza? E isso é muito frustrante, né? Então eu acho que esse é o maior erro de vocês na hora de se comunicar com o cliente de vocês. Erros clássicos. E olha, erros clássicos que acontecem quando você não conhece quem é o seu real cliente. Você não sabe o que postar. Vê se você tá se identificando. Ai, cara, eu nunca sei o que postar. Você às vezes até sabe o que postar, mas aí o que você posta não engaja. Nem os seus stories, não tem visualização. Seus posts não tem comentário, no máximo daquela sua tia distante. Você muitas vezes se pega sem criatividade. Você acha que você precisa de criatividade, não é bem por aí. Você nem sabe por onde começar, você fica perdida. Você fica se sentindo muito frustrada, desanimada, querendo desistir, jogar tudo pro alto. Se você tá se sentindo assim, é porque de fato você não conhece seu cliente. Então só algumas coisas que eu vou te mostrar aqui já vão fazer assim, ó, pum, na sua cabeça. Caraca, faz muito sentido, Carol, tá? Então vamos lá, Carol. Então, cara, como entrar na cabeça do meu cliente e sentir que o que eu falo se conecta exatamente pra ele. Primeira coisa de tudo, o que você precisa entender? O Instagram, as pessoas não estão no Instagram pra aprender. Elas não estão ali, cara, vou tirar uns minutinhos aqui pra estudar. Vou entrar no Instagram. Ninguém faz isso. Você não faz isso. E muitas vezes você tá ali no seu perfil, gerando valor só de um conteúdo muito frio, um conteúdo muito técnico, sabe? E muitas vezes, o que você faz? Você tá ali só ensinando alguma coisa e você não cria conexão com as pessoas, você não cria relacionamento. E as pessoas, elas entram no Instagram pra ter um bom papo, elas entram pra conversar. A vida já tão fria, então ela entra ali pra se distrair. E aí o seu perfil, você não faz um CTA, ou seja, call to action, nenhum post seu, você fala, e aí, me conta você, qual a sua opinião sobre isso? E aí, já aconteceu isso com você? Os seus stories, você nunca abre loopings. Como assim? Você sempre faz um story, faz um boomerang, mostra alguma coisa, mas não volta pra audiência. Você não pergunta o que a audiência acha disso. Você não traz respostas da audiência e coloca nos stories. Você nunca faz um CTA nos stories. Ah, cara, mas eu abro caixinha de pergunta e ninguém responde. Mas você gera contexto antes? Porque eu também não respondo caixinha de pergunta se não tem contexto. Então, muitas vezes, você usa o seu Instagram como se fosse um monólogo. Sabe monólogo? Que a pessoa chega e aí ela fala sozinha e não dá espaço para outras pessoas falarem. Às vezes, você está tratando o seu Instagram como um monólogo e não como um diálogo, no qual você abre espaço para as pessoas falarem também. Elas querem falar. Hoje, a gente tá num mundo onde as pessoas só querem falar, mas ninguém quer escutar. E a pessoa entra no Instagram querendo que você escute ela. As pessoas só querem ser escutadas. Mas se você não abre espaço pra ela falar, ela não fala. E você precisa que ela fale, por quê? Porque isso vai virar conteúdo, vai virar insumo pra você criar o seu conteúdo e fazer com que ela se conecte com você. Então, você não quer entrar na cabeça do seu cliente? Então, faça do seu Instagram um bom bate-papo, não um monólogo. Vai fazer uns stories, gera um contexto antes de um assunto e abre a caixinha perguntando a opinião dela. Faça enquetes de um assunto ali, apenas um assunto, tenta não fugir muito daquele assunto. E aí, pergunta pra pessoa, me manda aqui no direct, já aconteceu isso com você? Me conta a história que aconteceu isso com você. Ou seja, trata como se fosse um diálogo, que as pessoas vão querer se abrir com você. Quanto mais elas se abram, melhor. Porque aí tudo esse conteúdo que as pessoas estão levando pra você, você vai pegar isso e transformar em conteúdo. Essa semana mesmo alguém falou pra mim, Carol, eu nunca sei o que postar na minha vida pessoal, porque minha vida pessoal não é interessante. Aí eu falei, será mesmo? Peguei esse assunto da minha vida, não é interessante, e tô transformando no conteúdo pra mim. Então, primeiro ponto. Quer entender como entrar na cabeça do seu cliente? Deixa ele falar pra você. Alguém falou alguma coisa no direct, puxa a conversa com essa pessoa, deixa ela falar o quanto ela quiser com você no direct, puxa informações, que isso vai ser importante pra você.
Um outro ponto muito importante é você ficar de olho nas reclamações das pessoas, porque você vai ficar no seu perfil solucionando essas reclamações. E quando você começar a solucionar as reclamações que seus clientes estão trazendo pra você, você vai começar a ser ouvida. Você vai parar de ser ignorada ali no digital. Você vai parar de querer tirar coisas da sua cabeça e vai começar a falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Por quê? Porque agora você tá sabendo o que falar. Se você entrega o que as pessoas querem ouvir, elas vão comentar. Se você fizer as perguntas certas, é impossível você não criar conexão e vender. Então, é o que eu falei, é parar de só querer falar, entrar no seu perfil só pra postar e sair, fazer um story em bumerangue do café da manhã e sair, não. E gastar um tempo lá entendendo o que a pessoa quer, o que ela tem pra te dizer, deixa ela abrir o coração com você. O seu conteúdo tem que ser formado de uma maneira que a pessoa consiga abrir o conteúdo dela, abrir o coração dela pra você. Então começa a analisar se hoje seu conteúdo dá espaço pra pessoa falar ou não. Se abre looping pra pessoa falar nos stories ou não. É sempre só você falando, só você jogando conteúdo, tá? Dentro do Destrave, lá tem um passo a passo que eu te ensino como colocar exatamente isso em prática. Mas isso é só pra você ter uma ideia mesmo, que é importante você abrir loopings pra sua audiência conversar com você. Um outro ponto, um outro gancho puxando desse, que é muito importante. Sabe como é que você faz uma pessoa ter uma identificação muito rápida com você e abrir o coração dela pra você? Você precisa mostrar uma empatia profunda com aquela pessoa que tá do outro lado da tela. Mostrar que tem empatia. Como consigo fazer isso, Carol? Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar da outra pessoa. E você consegue fazer isso mostrando que você também já passou por aquela situação, pelo aquilo que ela tá passando, e você sabe como ela se sentiu. Por exemplo, eu já me senti ignorado no digital. Eu já tive 0 vendas. Eu já tive meu negócio travado. Eu sei como é se sentir que você, poxa, tenta, mas parece que você sempre acaba no mesmo lugar. Eu sei como é frustrante você achar que você tá disputando a sua atenção com milhares de pessoas, centenas de pessoas, e que você se sente só mais uma ali. Eu sei como é se sentir, eu sei como isso é frustrante. E por que eu sei? Porque eu já passei por isso. Então, você precisa mostrar pra pessoa que você sabe o que ela sente. Sabe? Isso é uma maneira de você gerar empatia. Mostrar que você já passou pelo processo que ela passou. E com isso, você consegue mostrar que você está apta a ajudá-la. Porque você já passou pelo que ela passou. E você consegue fazer isso de que maneira? Através de histórias. Trazer histórias que já aconteceram com você, experiências. Inclusive, isso vai trazer muita autoridade pra você. Alguma experiência, ou com algum cliente, ou com da sua vida, da sua trajetória profissional. O que aconteceu na sua trajetória profissional que trouxe algum aprendizado pra você? Que vai passar um aprendizado pra ela, alguma vitória, alguma derrota, algum obstáculo que você enfrentou, alguma coisa que você superou. Então, mostrar empatia pra sua audiência nada mais é do que você se colocar no lugar dela. Então, pensar de que formas você pode fazer isso. Por exemplo, eu contei uma história tanto em vídeo quanto em post, na época que eu panfletava na rua pra ganhar R$ 700 no mês. E como isso impactava diretamente a minha vida. Que eu falava que eu tinha muitos sonhos naquela época, eu nem pensava em entrar no digital. E aquilo ali, muita gente tá passando. E aí eu relacionei aquela história ao digital, sobre, cara, tudo é um passo a passo, tudo é nossa micro, pequena vitória. E muita gente que tá iniciando no digital, tá tentando ter o seu posicionamento ali, atrair mais clientes, ser vista como uma mulher cara, se identificou, gerou uma identificação muito rápida com aquela pessoa. Então traga mais histórias, conte mais experiências, esteja sempre contando e repetindo essas histórias. O sucesso está na repetição. Acredite nisso. Um outro ponto muito importante é você conseguir tirar os medos e a culpa do seu cliente. Como assim, Carol? É você mostrar que tudo que ela fez de errado até então foi tentando acertar. Hoje a gente se culpa muito, principalmente se for mulher o seu cliente, mas a mulher tá sempre se cobrando muito, se culpando muito. E quando aparece você e tira a culpa dela, ela vai ficar muito agradecida por você. Então, é isso. Eu tô tirando o medo e a culpa, por exemplo, de você nunca ter entendido como entrar na cabeça do seu cliente. Calma, você precisa causar esse alívio no seu cliente também. Por exemplo, você vai falar que a pessoa ela nunca conseguiu emagrecer. Um exemplo aqui do nicho de emagrecimento. Porque nunca ninguém mostrou o passo a passo correto pra ela. Ou que ensinaram da maneira errada pra ela. Quando é você que mostra esse caminho de luz pra essa pessoa, ela fala: nossa, ainda bem que eu tenho a Carol pra me ajudar. Caramba, eu sempre pensei errado. Que bom que é a Carol que agora tá me trazendo clareza sobre esse assunto. Então, é o momento de você tirar a culpa e medo daquela pessoa, medo que ela tem em relação ao seu segmento, à sua área, que muitas vezes ela não precisaria ter esse medo, ou ela não precisaria carregar essa culpa. Quando é você a pessoa que tira esse medo, essa culpa dela, ela se sente aliviada e ela quer estar mais em conexão com você. E uma perguntas chaves que você pode fazer para sua audiência, para você entender o que gera culpa e gera medo nelas, é, por exemplo, a pergunta: o que você já tentou
pra fazer isso. Aí você fala alguma coisa do seu segmento. O que você já tentou fazer pra emagrecer, pra vender no digital, pra acabar com a ansiedade e não deu certo e te frustrou? Aí ela vai falar, poxa, eu tentei fazer dieta low carb pra emagrecer, eu tentei fazer jejum intermitente pra emagrecer e não consegui, me frustrou. Ah, pra acabar com a ansiedade, eu tentei tomar remédio, fazer meditação, terapia, e tudo isso não funcionou e me frustrou. Ah, Carol, pra tentar vender no digital, eu tentei fazer collab, eu tentei fazer 10 posts por dia e não funcionou. Deixa a pessoa abrir o coração dela e falar tudo aquilo que ela tentou, não funcionou e se frustrou. Isso é uma maneira depois de você dar a solução e tirar a culpa dela. Uma outra pergunta-chave também que você pode fazer. Alguma coisa que ela se arrependeu ou ela achou que foi perda de tempo. Ah, o que você fez pra conseguir tal resultado, que é o resultado que você gera com o seu negócio, e você achou que perdeu tempo? Ou você se arrependeu de ter feito. E a pessoa vai abrir o coração dela ali e falar tudo que ela se arrependeu de ter feito ou ela acha que foi uma perda de tempo. Tudo isso vai virar insumo pra você gerar mais valor pra sua audiência, colocar nas suas lives, nas suas narrativas, nos seus argumentos, nos seus posts. E aí a pessoa vai falar, caramba, como é que ela me conhece? É porque você passou a escutar mais a audiência e de querer tirar coisa da sua cabeça ou achar que você precisa ser criativa. E aí, fez sentido tudo que eu tô falando pra você? Tá fazendo sentido? Só pra gente recapitular, pra você não esquecer e já sair dessa aula pra poder aplicar, beleza? Vamos lá. Entender que venda é uma consequência. Primeiro você precisa entender, a pessoa precisa sentir que você tá conversando com ela, beleza? Então pra isso você precisa escutar mais a sua audiência, não transformar o seu Instagram num monólogo, e sim num diálogo, abrir espaços pra sua audiência conversar com você, pra você ter uma comunicação assertiva. E o outro ponto que a gente viu aqui é você ficar de olho nas reclamações das pessoas. Você vai estar ali no seu perfil solucionando essas reclamações. E aí você vai passar a ser ouvida, vai parar de ser ignorada. Vai parar de querer tirar coisas da sua cabeça. Por quê? Porque agora você vai saber o que falar para se conectar com aquela pessoa. E mostrar empatia profunda, ou seja, contar mais histórias, experiências suas, como você superou alguma coisa, como você já sentiu o que aquela pessoa está sentindo também. Outro ponto muito importante, retirar medos e culpa da sua audiência. De que formas você pode fazer isso? Dei 2 perguntas aí muito específicas e muito importantes para você abrir caixinha, perguntar nos stories, perguntar em algum post às vezes, beleza? E é o seguinte, para você que quer aprender a dominar as 3 linguagens do poder, eu falei uma das linguagens aqui, né, que é a linguagem da mensagem. Se você quer aprender a dominar as 3 linguagens do poder no seu posicionamento e se tornar uma mulher cara, eu te convido a se inscrever na lista de espera do Destrave Seu Poder e se preparar para viver uma experiência que vai acelerar os seus resultados em 5 semanas. Não é um curso, é uma experiência. Então, se você quer fazer parte, já entra na lista de espera, clica no botão aqui embaixo desse vídeo, tem aqui, se inscreva na lista de espera, entra no grupo, faça parte e não perde tempo, porque são vagas limitadas para essa próxima turma que já tem data e você vai receber todas as informações através desse grupo aqui. Então, clica aqui embaixo, eu te vejo lá no Destrave. Um beijo!